Olha, foi um plantão marcado por ocorrências envolvendo indivíduos que estão sendo suspeitos de praticarem crime contra as suas companheiras. Inclusive, agora eu converso com o Tenente Stanley, que foi o CPU desse último plantão, e a gente vai falar a respeito dessas ocorrências. Infelizmente é uma prática recorrente aqui na cidade, certo? E, inclusive a gente pede a colaboração aí dos órgãos de imprensa que nos ajude a divulgar aí o nosso trabalho e encorajar essas vítimas a tomarem a postura, certo? Em relação ao serviço de ontem, nós tivemos 3 ocorrências, certo? As 3 foram conduções em flagrante, em situações de vítima doméstica, em que o ex-companheiro atentou, de alguma forma, contra a vida da vítima, certo? Em um dos casos aí que a gente teve a oportunidade de conduzir o indivíduo, a vítima, ela relata que o cidadão lá, ele ingeriu bebida alcoólica e durante a madrugada ele invadiu a casa e quando ela acordou ele já estava entrando no quarto. Então são situações em que a gente tem que tomar uma medida mais enérgica, certo? A gente não vai tolerar esse tipo de situação, certo? Porque situações de relacionamento em que tem essa situação de violência, se o poder público não tomar uma medida mais enérgica, vai acabar gerando uma situação de mais uma estatística de feminicídio. A gente que trabalha aqui na imprensa local, a gente tem observado também, até através dessas ocorrências, que às vezes as vítimas, elas negam essas agressões. O senhor acredita que elas negando a prática desse crime atrapalham um pouco o trabalho das forças de segurança pública? Com certeza, existe toda uma situação de um contexto, né, nesses relacionamentos que na maioria das vezes se encerram de maneira conturbada. A gente, infelizmente, entende que existe até uma prática cultural em que os familiares, sejam da vítima ou sejam às vezes até mesmo do acusado, eles têm um poder de coação sobre a vítima no sentido de evitar que aquele processo vá adiante. Ontem mesmo nós tivemos um caso nesse sentido em que a vítima, após ser agredida, ela veio aqui na delegacia pedindo para não ser feito procedimento. Então, são situações do tipo em que a gente pede, né, que a vítima tome uma atitude, certo? E que os familiares da vítima, ou até mesmo do acusado, em vez de estarem encorajando a vítima a desistir do processo, que tentem intervir nessa situação antes que gere uma situação de violência, certo? Então, tem várias formas de resolver isso, sem que para chegar tanto, né? Nós sugerimos às pessoas que estão passando por esse tipo de situação, certo? Sejam elas casadas ou namoradas ou qualquer relacionamento que se enquadre na condição da Lei Maria da Penha, que quando observarem qualquer situação de ameaça, de agressividade ou qualquer coisa do tipo, certo? Que não esperem chegar a uma lesão corporal, chegar às vias de fato, chegar por exemplo, uma situação como ocorreu ontem, que um indivíduo pegou uma faca e foi para frente da casa da vítima. Quando invadiu a casa, o filho da vítima chegou à luta corporal com o agressor. Então, para evitar esse tipo de situação, a gente pede que a vítima ela se encoraje no sentido de fazer a denúncia, certo? Você não precisa esperar que haja essa agressão de maneira a ameaçar a própria vida para poder tomar uma atitude. Se você já vivenciou uma situação de ameaça, uma situação de uma agressão verbal, já é o bastante para solicitar medida protetiva, em que você, como participante do relacionamento, tem o direito de dizer não e de aceitar ou não essa situação. Então, se você já está numa situação que não interessa mais manter esse relacionamento, então solicite a medida protetiva que, de pronto, vai ser atendida. Nós temos vários órgãos que estão empenhados nesse sentido, mas em que pese a vítima tem que tomar uma postura nesse sentido.